sou coordenadora geral do Sinteste, eu sou Aparecida. Estou aqui na mesa com o companheiro Vitor Grusca, que é o nosso diretor da pasta de comunicação, o companheiro Hélio, que é da pasta do jurídico, e aqui a nossa assessoria jurídica, Dr. Carlos Alberto, que Vitor vai fazer a explanação sobre a carreira, né, a proposta que foi assinada do acordo de greve, né? Acho que todos vocês sabem que nós passamos 113 dias em greve, e aí a gente precisa fazer esse encontro com vocês para repassar a vocês o que foi a greve, o que a gente conseguiu com a luta, que a gente só consegue alguma coisa se for com luta. Sem luta a gente não consegue nada, né? Mas agradeço aqui o pessoal, os companheiros aposentados de Mossoró que estão aqui, de Santa Cruz, de Currais Novos, de Santo Antônio, e os companheiros de Natal que estão aqui. Sejam todos bem-vindos em nome do Sinteste. Dizer para vocês que é uma honra para nós que fazemos o Sinteste termos aqui neste momento, e com certeza vamos construir vários outros espaços para que vocês estejam presentes. No mês de outubro, o Sinteste vai realizar o Consinteste, e é importante que vocês participem do nosso congresso. Vai ser divulgado nas redes sociais. Vocês vão receber convite também para que se façam presentes nesses espaços de formação, porque é muito importante a gente estar dentro desses espaços de assembleia, participando, perguntando, tirando as nossas dúvidas, né? E hoje nós estamos aqui para falar sobre o que a gente conseguiu nessa greve e deixar bem claro para vocês como fica a situação, como ficará a partir de janeiro de 2025, né? Todos vocês sabem que durante esse ano o reajuste para nós foi zero. Ninguém teve reajuste de salário. O governo, infelizmente, o que ele fez foi dar um reajuste nos auxílios, que infelizmente os nossos aposentados não têm direito a isso. A maioria que já não tem mais plano de saúde, quem ainda tem plano de saúde ainda teve o reajuste do auxílio saúde, né? Auxílio creche é para quem tem filho nas creches, e auxílio alimentação para o governo realmente só come quem é da ativa, aposentado não come, né? Esse é o entendimento, e nós lutamos para que isso não acontecesse, mas infelizmente nós não conseguimos barrar essa questão do aumento dos auxílios. Mas o Sinteste fez a luta, nós chamamos todos para lutar. Muitos aposentados vieram, participaram de algumas assembleias, mas muitos não vieram. Mas a gente entende a situação de cada um, né? Infelizmente, a gente sabe que muitos também têm problema para se locomover, moram longe, a maioria também tem problema de doença, e tudo isso a gente entende, certo? Mas sejam todos bem-vindos. Estamos aqui, o companheiro Edson acabou de chegar também, que é coordenador geral, a companheira Graça, companheiro Lucas. Vamos lá, a direção do Sinteste que está aqui, Jerônimo, Zéza, a companheira Zéza de Santa Cruz, Marisa. Vamos lá, Jerônimo está aqui. Gente, fica aqui na frente para o pessoal ver vocês. Graça, Fran, Lucas, quem mais está aí da direção que eu não chamei? Pedro Neto. O Hélio já está aqui. Tem alguns companheiros da direção que estão de licença médica, outros estão de férias. Mas está aqui o nosso povo de luta, o nosso povo que tiveram em frente à greve, enfrentando o governo, nas ruas, queimando pneu, porque a nossa greve foi feita assim, com muita assembleia, com ocupação de ruas e com muita determinação. As nossas assembleias na reitoria davam em média de 500 a 600 servidores, e isso foi muito importante para nós, para a gente mostrar para o governo que nós temos força e que a nossa luta é uma luta justa, certo? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos ficar aqui, ouvir os companheiros que vai falar aqui sobre a carreira, né, como fica a situação de cada aposentado, e depois a gente vai almoçar, e depois a gente tem um forró, porque ninguém é de ferro, né? É isso, gente. Obrigada. Vou passar para o companheiro Vitor, ele vai dividir o tempo com Carlos Alberto, nosso advogado.
Bom dia a todos os companheiros e todas as companheiras presentes. Vocês conseguem me ouvir bem ou a gente precisa aumentar um pouquinho mais o som? Vocês conseguem ouvir, pessoal? Todos estão vindo aí atrás? Beleza. Então não, né? Ó, o pessoal está com dificuldade ali. Se puder aumentar um dedo do som. E agora, melhorou? Melhorou, não melhorou? Pronto, perfeito. Então, como a Aparecida falou, eu sou o Vitor Grusca, eu trabalho como servidor técnico administrativo em educação da UFRN e atualmente ajudo a dirigir o Sinteste na condição de coordenador de comunicação. E aí queria já agradecer aqui o convite feito pela coordenação de aposentados para estar aqui nesse espaço discutindo com vocês. A gente entende que hoje é um dia de confraternização, é um dia da gente comer, se socializar, dançar um pouco forró. A gente vai ter esse momento, né, durante o nosso almoço e à tarde. Mas a coordenação entendeu que era importante também a gente trazer pela manhã um espaço de formação, né, para discutir um pouco com os aposentados quais foram os ganhos, quais foram os resultados da nossa última greve, né? E aí eu gosto sempre de lembrar, de início, que sem a luta de vocês, sem um compromisso de classe que vocês colocaram em prática ao longo dos anos, tá puxando aqui, nós não estaríamos aqui hoje levando adiante, enquanto entidade sindical, esse ideal de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais inclusiva, em que, graças em larga medida à capacidade de organização e resistência política que vocês demonstraram, mesmo antes da fundação do Sinteste, e apesar de todas as tentativas de criação de obstáculos à liberdade associativa e à autonomia sindical, graças à luta de vocês que conseguimos construir uma entidade que hoje pode-se dizer verdadeiramente plural, democrática, independente em relação aos governos e às administrações universitárias e orientada por uma perspectiva crítica e transformadora da realidade. Foi a partir dos alicerces políticos que vocês, aposentados, com muito esforço, puseram de pé, que este ano nós completamos 33 anos de luta em defesa dos direitos e da valorização das trabalhadoras e trabalhadores das universidades federais do Estado, mas também em prol de uma universidade pública, gratuita, de qualidade e socialmente referenciada. O peso político que os aposentados continuam a exercer no funcionamento sindical também está refletido na composição da nossa base. Segundo os dados que a gente pode extrair do CIAP, em junho de 2024, a nossa base de filiados é de 3.083 sócios. Desse total, aproximadamente 58%, né, o que é o equivalente a quase 1.800 filiados, são aposentados. Então, quase 60% da nossa base é de aposentados. Se a gente considera o número de técnicos administrativos aposentados da UFRN e UFESA, né, quando somados, esses números totalizam um quantitativo de cerca de 3.800 servidores. E visto isso, a nossa taxa de sindicalização entre o quadro de aposentados chega a quase 50%. Ou seja, quase 50% do nosso quadro de aposentados da UFRN e UFESA é sindicalizado ao Sinteste. Isso é um motivo de muito orgulho para a gente. Mas no encontro de formação de hoje, como eu havia dito no início, nós vamos buscar discutir a trajetória de luta da nossa última greve, focando nos resultados obtidos por servidores aposentados e pensionistas, que é o que interessa mais de perto a vocês. O movimento paredista que a gente conduziu, ele foi deflagrado em 11 de março, após quase 7 anos sem fazermos greve, e se encerrou no dia 1º deste mês, resistindo por 113 dias aqui no Estado. Durante esse período, nós realizamos ocupações, piquetes, atos de rua, caravanas para Brasília,
e diversos outros esforços, buscando forçar o governo a se aproximar em termos concretos da nossa pauta de reivindicações. Depois de um ano de mesa de negociações infrutíferas, que foram marcadas por uma enrolação constante por parte dos membros do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que é o MGI. Aí vocês podem perguntar, Vitor, que pauta era essa, né, de reivindicações? Então, no eixo específico, nós estávamos exigindo o aprimoramento da carreira PCC-TAI, a recomposição das perdas salariais acumuladas desde 2016 e a equiparação total dos benefícios com os servidores dos poderes legislativo e judiciário. Os benefícios, vocês sabem quais são, né? Auxílio alimentação, assistência pré-escolar e assistência à saúde suplementar, o auxílio saúde. E no eixo geral, a reconstituição orçamentária das instituições federais de ensino superior, que envolve as universidades e os institutos federais, a extinção do ponto eletrônico e a implementação da jornada de 30 horas semanais, sem redução salarial para toda a categoria, a democratização das universidades e institutos federais e a revogação dos decretos e instruções normativas que ainda hoje prejudicam os servidores. Então, assim, eu coloquei aqui de maneira bem sintética, mas para que vocês entendam melhor, a democratização das universidades e institutos federais, ele diz respeito, ele engloba, né, a deposição, a retirada dos reitores interventores que foram apontados por Bolsonaro, a paridade na escolha de dirigentes e nas instâncias de representação ou órgãos colegiados, tendo como colégio eleitoral os servidores ativos e aposentados. Então, a luta nossa que os aposentados possam votar nos reitores, nos eleitores de centro. Hoje não podem fazer isso. E o fim da criminalização das lutas e das perseguições aos dirigentes sindicais e aos ativistas das instituições federais de ensino superior. Esses decretos a gente pode destacar como prioritário os decretos 9.262 de 2018 e 10.185 de 2019. Esses dois decretos, eles vedam, eles proíbem a abertura de concurso público e extinguem cargos efetivos vagos e que vierem a vagar do PCC-TAI. Ou seja, esses dois decretos promoveram um verdadeiro desmonte da nossa carreira. E, por outro lado, as instruções normativas 54 de 2021, do Ministério da Economia, e a instrução normativa 49 de 2023, do MGI, que coíbem, ou seja, tolhem nosso direito constitucional de greve. E por último, o decreto 1869/96, que impõe a obrigatoriedade do controle eletrônico de ponto. Então nós chamamos isso de revogaço, revogar todas essas medidas. Politicamente, a greve ela promoveu uma ampla mobilização em todo o país, algo que há mais de uma década a gente não via ocorrer, unificou a nível nacional as entidades representativas da categoria, no nosso caso a FASUBRA, no caso dos IEFs, o SINASEF, e fortaleceu os trabalhadores da educação federal frente ao governo, pressionando então o MGI a apresentar propostas crescentes por 3 ocasiões distintas. E assim, ainda que nós não tenhamos alcançado as demandas originais que a gente estava defendendo, a greve resultou em ganhos importantes para a categoria. E aí, a gente não pôde exibir aqui, porque não tinha a estrutura para apresentação de slides, mas a gente trouxe aqui no folhetozinho que vocês têm em mãos alguns desses ganhos. O primeiro deles foi o aumento na assistência à saúde complementar per capita, é o que a gente conhece como auxílio saúde,
que hoje é de R$ 144,38 para cerca de R$ 215, a depender da faixa salarial. Tivemos também um reajuste salarial de 9%, que vai ser aplicado em janeiro de 2025 e mais 5% em abril de 2026, e esse valor ele totaliza um índice acumulado de 14,45%. É o que a gente vai passar a receber a mais nos nossos vencimentos básicos a partir de abril de 2026. Nós tivemos também a elevação dos STEPs remuneratórios, e aí todo mundo sabe o que é STEP, senão a gente explica, não tem problema não. Pronto. STEP é um degrau. Cada vez que a gente progride na carreira, seja a progressão por capacitação, por mérito profissional, né, que é avaliada através da avaliação de desempenho, seja por capacitação, a gente sobe um degrau na nossa carreira. Quantos degraus tem na nossa carreira? 18. Né? Então, cada vez que a gente progride, ou por capacitação, ou por avaliação de desempenho, a gente progride um degrauzinho. E cada vez que a gente progride um degrau desse, a gente hoje recebe 3,9% a mais de onde a gente estava. Vocês entenderam? Ficou claro assim? Pronto, perfeito. Hoje esse STEP, como eu disse, é de 3,9%. Mas graças à nossa luta, graças à greve, ele vai ser elevado para 4% em janeiro de 2025 e para 4,1% em abril de 2026. Aí vocês vão dizer, é tão pouquinho, Vitor? Mas o STEP ele é aplicado de maneira composta. Isso significa que esse aumento de 0,2%, no total ele vai representar 6,36% do piso, ou seja, de quando a gente entra na carreira até o teto, né? Hoje esses 3,9% representam quanto? Então assim, todos vocês que estão aqui, que são do PCCETAI, entraram na carreira com o vencimento básico, o piso da carreira. Se vocês fizerem todos os degraus, todos os steps, quando vocês chegam lá no teto da carreira, vocês vão receber 99% a mais do salário. Compreendido? Ou seja, vocês vão dobrar o salário. Quem está na ativa ou onde você parou quando se aposentou. Onde você parou quando se aposentou. Eu estou trazendo aqui a título de exemplo. Então, assim, hoje, com 3,9%, cada stepzinho, no final, nos 18 padrões, das 18 progressões, a gente dobra nosso salário. E agora, só com esse aumentozinho de 0,2%, em vez de 99%, a gente vai para 105,5%, né, do piso, ou seja, quando a gente entra até o teto. Vitor, eu me aposentei do teto. Aí, você, antes que tenha esse salário, vai receber 6,36% a mais. Ou seja, vai ter do piso ao teto 105%. Teve um reajuste, isso aqui é importante, tá, pessoal? Teve um reajuste do vencimento básico. A gente passou a utilizar agora o nível de classificação a classe E, né? A maioria dos cargos da classe E são cargos de nível superior. A gente passou a usar esse nível de classificação como uma referência, né? E o vencimento básico dos outros níveis vai ser reajustado a partir de uma proporção do nível E. Então, assim, o piso do nível A... Tem alguém aqui do nível A, pessoal? Tem aqui alguém do nível A? Algum aposentado? Acho que não, né? Mas pronto. O piso do nível A vai corresponder a 36% do nível E. O piso do nível B, não sei se tem ninguém aqui algum aposentado do nível B, vai corresponder a 40% do piso do nível E. O piso do nível C vai corresponder a 50% do piso do nível E.
E o piso do nível D vai corresponder a 61% do piso do nível E. Isso significa o quê, Vitor? Aí a gente vai aqui para a tabelinha, tá? Que vocês têm em mãos. Tem aqui essa tabela de remuneração cooperativa. Maio de 2023, ou seja, o nosso último reajuste, versus abril de 2026, que é o que a gente vai alcançar agora graças à greve. Veja, hoje quem está... Pessoal, só para usar como exemplo, tem alguém aqui no nível C, D, pronto, alguns companheiros aqui, excelente, pronto. C, né? Pronto. Olha aqui, vamos pegar o nível C. Hoje, quem está entrando no nível C ganha um vencimento de R$ 2.120, correto? Quando esse valor for reajustado, ou seja, quando ele passar a ser 50% do nível esse colega que está entrando agora no nível C, ele vai passar a ganhar R$ 2.607. Ou seja, ele vai ter um aumento nominal de R$ 487 a mais no salário dele. Ou seja, um aumento percentual de 23%. O colega que está entrando agora no nível D, ele ganha R$ 2.667. Ele vai passar a ganhar, quando for 61% do nível R$ 3.181,39. Ou seja, ele vai ter um aumento nominal no salário dele de R$ 514,20. Ou seja, um incremento de 19,3%. Aí, pessoal, estou no final da carreira, Vitor. Como é no final da carreira? Pronto. Hoje, no nível C, quem chegou ao final da carreira recebe R$ 4.221, né? Vai passar a receber, né, quando for 50% do nível R$ 5.374. Ou seja, vai ter um aumento de R$ 1.153,54, 27,3%. Tem nível D aqui também, o pessoal falou. Nível D, quando chega no final da carreira, hoje ganha R$ 5.310. Vai passar a ganhar, quando for 61% do nível E, R$ 6.557,38. Ou seja, vai ter um aumento de R$ 1.246, 23,5% a mais. E aí tem outro aspecto interessante, pessoal. O nível E agora é a nossa âncora de referência. Se eu aumentar R$ 1.000 no nível E, qualquer valor, esse valor tem que manter para os outros níveis a mesma proporção de 61% para o nível D, de 50% para o nível C, de 40% para o nível B e de 36% para o nível A. Tá entendendo? Então, assim, sempre que o nível E ganhar algum reajuste, né, 10%, 20%, essa proporção tem que se manter, ou seja, arrasta todos os outros níveis para cima, nesta mesma proporção. Nós tivemos também como ganho, estamos chegando ao finalzinho, a implantação do reconhecimento de saberes e competências para a carreira dos técnicos administrativos em educação, a contar de abril também de 2026, com a regulamentação dada por grupo de trabalho composto por entidades sindicais e representantes do governo. Talvez, viu, Lucas, esse reconhecimento de saberes e competências a gente possa discutir em outro momento. Hoje existe um grupo de trabalho formado que é organizado pela Comissão Nacional de Supervisão de Carreira, junto com os representantes do MGI. Eles têm um prazo de 180 dias para definir quais vão ser os critérios para a obtenção desse reconhecimento de saberes e competências. Mas o que é que eu posso adiantar para vocês? O que já está claro, a gente vai seguir o mesmo modelo que vige, o mesmo modelo que vale para a carreira dos professores EBTT, que são aqueles professores do IF, que dão aula lá no IF. Isso significa o quê? Isso significa que aqueles colegas que recebem um incentivo à qualificação, vou dar um exemplo,
de graduação, concluíram sua graduação, né, eles vão poder pleitear o valor do incentivo à qualificação do mestrado sem ter o título, ou seja, sem ter feito o mestrado, né? E aqueles que fizeram mestrado vão poder pleitear o equivalente a doutorado, ou seja, 75% a mais no salário, mesmo que não tenham feito o doutorado, desde que eles obtenham a pontuação mínima, né, que ainda está sendo definida qual será. Aí vocês vão perguntar: Vitor, isso vai valer para os aposentados? Como ocorre hoje? O Sinasef, em várias de suas bases, entrou com recurso na justiça e em todas as vezes ele ganhou essa causa. Isso significa que nessas entidades os professores de carreira PTT aposentados puderam pleitear o reconhecimento de saberes e competências, mesmo depois da aposentadoria, desde que eles tivessem obtido o título antes de se aposentarem. Um caminho parecido eu acho que a gente vai seguir, o Beto pode esclarecer melhor depois. Quanto ao incentivo à qualificação, pessoal, todo mundo sabe o que é incentivo à qualificação, né? Aqui ou não? A gente explica também, não tem problema. E aí, pessoal? Dialoguem comigo. Vocês sabem o que é incentivo à qualificação? Pronto. Mas para quem não sabe, é aquele percentual que a gente ganha, ele é aplicado sobre o nosso salário, sobre o nosso vencimento básico, né? Quando a gente obtém um título de escolaridade superior ao previsto para o nosso cargo. Então, vou dar um exemplo. O Lucas, vou dar um exemplo, é técnico de enfermagem, nível D. Qual é o requisito de entrada para o cargo dele? É o ensino médio profissionalizante, ele tem que ter o curso de técnico de enfermagem. Se Lucas conclui uma graduação, né, ele recebe um valor a mais. Se ele conclui um mestrado, um valor adicional ainda maior. E um doutorado ainda maior, né? Isso aí a gente chama de incentivo à qualificação. Hoje, como é que funciona? Vou usar o exemplo de Lucas novamente. Lucas, ele é da área de enfermagem. Se ele conclui um mestrado em uma outra área que não seja das ciências biológicas ou da saúde, que não seja ligado à área de atuação dele, ele recebe um incentivo à qualificação menor, ou seja, ele receberia 35% ao invés do percentual total de 52%. Por quê? Porque se considera hoje que a área que ele fez mestrado não tem correlação direta com o trabalho dele, né? Graças à greve, nós extinguimos essas correlações indiretas. Hoje, independente da área, se o Lucas fizer um mestrado em geografia, em matemática, qualquer que seja a área, ele vai receber o percentual total de 52%. Não tem mais esse percentual indireto, que era um valor menor, né? Porque nós entendemos que toda qualificação, toda capacitação é legítima, é válida, né? Em especial na área da educação, né? Especial na área da educação, que é a área que a gente trabalha. Outro ganho importante foi a não absorção do vencimento básico complementar, o VBC, por força da implementação das novas estruturas e valores remuneratórios. Alguém aqui recebe o VBC? Tem uns colegas que recebem. Vocês sabem o que é VBC? Pronto. Quando vocês aqui estavam naquele outro plano, o PUCRES, antigo, plano único, né? Em 2005, alguns já estavam aposentados, mas outros não, a gente implementou o PCCETAI. E aí ocorreu essa migração do PUCRES, do plano anterior, para o PCCETAI. Quando essa migração ocorreu, alguns colegas ficaram com uma perda, um déficit salarial.
E esse déficit salarial, ele foi compensado através dessa parcela complementar que a gente chama VBC, né? Para que eles não saíssem perdendo. O que é que aconteceu? A ideia era que quando a gente fosse fazendo novos ganhos salariais através das greves, esse VBC, que era uma parcela complementar, ele ia ser absorvido, né? A proposta original era essa. Mas graças às diversas greves que a gente conduziu desde 2005, todo o termo de acordo vocês vão ver lá, não absorção do VBC. Ou seja, esses colegas que receberam o VBC continuaram recebendo aumentos salariais, recomposições e não perderam essa parcela. Isso aí não foi uma benesse do governo não, tá? Isso foi luta da categoria. Ou seja, eles receberam esses novos valores, né? No aumento do STEP, no aumento do vencimento básico, e mesmo assim mantiveram o VBC. E nessa greve não foi diferente. Vão manter o VBC também. E o último ponto, que aí diz respeito à nossa pauta interna. Você sabe que toda greve a gente tem uma pauta externa, que a gente negocia com o governo. A FASUPRA, que é a federação que nos representa, negocia com o governo federal, através, hoje, do MGI, né? Mas nós temos uma pauta interna também, que a gente negocia com a reitoria, né? E nessa... O MGI está pedindo aqui, é o Ministério da Gestão e Inovação, né? Hoje é aquele ministério que cuida dos servidores públicos, né? Hoje quem está à frente é uma professora universitária, que é a Esther Dweck, que comanda esse ministério. E aí, mas na pauta interna de reivindicações do Sinteste, nós temos importante a inclusão dos servidores aposentados no colégio eleitoral para as eleições de dirigentes da UFRN. Hoje, diferente de outras universidades, os colegas que estão aposentados não podem votar para reitor, não podem votar para diretor de centro, não podem votar para superintendentes, né? E a gente está solicitando que vocês possam sim votar, né? Nada mais justo, vocês ainda fazem parte e vão continuar fazendo o nosso quadro de pessoal. Só não estão mais na ativa. E a criação de vagas específicas para servidores aposentados nas instâncias de representação e órgãos colegiados da UFRN. Isso quer dizer o quê? As universidades, não é o reitor que manda e desmanda, não é isso. As universidades, elas têm conselhos superiores. A gente tem o Conselho Superior de Administração, o Conselho Superior de Ensino e Pesquisa, o Conselho Universitário. Esses conselhos que decidem os rumos da universidade. Eles são presididos pelo reitor, mas tem membros de todas as unidades da UFRN. E no caso da UFESA. E a gente está solicitando uma coisa que não existe hoje, que possa ter uma vaga ou duas para aposentados em cada um desses conselhos, para que vocês possam ter direito a voto e a voz, ou seja, que também possam participar da discussão dos rumos da universidade, né? Isso a gente ainda está em negociação, né, com a Progesp, que é a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, hoje comandada por Miriam, a gente espera ter sucesso também nessa empreitada. Eu não sei se eu sigo ainda, estou em tempo. Posso ir? Pronto. Mas eu só queria, o que eu acho importante, uma avaliação política muito breve, né? Eu disse que a gente teve ganhos, mas também a gente teve demandas que não foram atendidas. Depois de mais de 3 meses de paralisação, a gente avaliou também que a contraproposta que o governo teve a nos apresentar foi uma contraproposta indigna, né? Foi 14,5% de reajuste salarial, implementado em 2 parcelas, como eu disse a vocês, 9% em janeiro de 2025 e 5% em abril de 2026, mas manteve o índice de correção 0 para esse ano, reajuste 0 para esse ano, né?
Só para a gente colocar esse valor de 14,5% em perspectiva, quando a gente soma as projeções inflacionárias divulgadas pelo relatório Focus do Banco Central, ou seja, o que são essas projeções? É quanto o custo dos produtos e serviços que a gente paga vai aumentar nos próximos 2 anos, no período agora 2025-2026. Esse valor, essa projeção, ela já ultrapassa 11%. Isso significa que esse valor que a gente conseguiu arrancar do governo, ele não vai sequer servir para recompor as perdas acumuladas da categoria. Porque quando ele foi incorporado, tão logo, rapidamente ele vai ser alcançado pelo aumento dos preços de bens e serviços. Ou seja, a gente não vai ter aumento real, né? A gente só vai deixar de perder, né? O governo, a nossa proposta inicial de correlação com os níveis o governo também diminuiu, né? Qual era a nossa proposta? Que tanto o nível A como o B pudessem ganhar 40% do nível de classificação E o nível C e D ganhasse também igualmente 60%. E aí o que é que o governo fez? Ele baixou 4% dessa correlação na classe A, ou seja, 40% que a gente estava pleiteando foi para 36%, como eu mostrei aqui na tabela para vocês. E na classe C foi pior, ele baixou 10% dessa correlação. A gente estava pleiteando 60%, o governo disse só pago 50%. Né? Além disso, o governo não contemplou as nossas reivindicações quanto ao piso de 3 salários mínimos. Isso é uma luta histórica nossa, porque esse era um parâmetro que existia no plano anterior, no PUCRES, né? Ou seja, o piso lá do nível de classificação A, que hoje é de R$ 1.446, nós queríamos que esse piso fosse 3 salários mínimos. Hoje o valor do salário mínimo nominal está por volta de R$ 1.400, né? Portanto, seriam 3 vezes esse valor. E também a nossa pauta inicial era o aumento desses steps, desses degraus, de 3,9% atuais para 5%. A gente só conseguiu 4,1%. Né? E assim, esses valores que vocês estão vendo aqui não são grandes valores, são da ordem de 400, 300, 500 reais. Eles são resultados da incidência, da aplicação de um aumento percentual numa base salarial que já estava profundamente defasada. Quer dizer o quê, Vitor? Que olha, quando eu aplico 10% de reajuste numa carreira que o piso é R$20 mil, vou colocar a carreira de auditor fiscal, por exemplo, esses 10% vão representar R$2 mil, 10% de 20 mil é 2 mil. Né? Agora, se eu pego esses 10% e aplico numa carreira como a nossa, que o piso é um pouco menos de R$2 mil, esses 10% é o quê? R$200. É nada. É nada. Esse que é o problema da gente ter como referência somente valores percentuais. O governo ele nos falou por várias ocasiões que eles não tinham dinheiro para atender nossas reivindicações, mas aí concederam ao topo do funcionalismo público federal reajustes que foram de 27% a 60%. Lembrem que o nosso reajuste foi 14,5%. Para os policiais, que já entram recebendo salários superiores a R$10 mil, o governo deu de 27% a 60%. Ou seja, ele fez uma opção clara, consciente, pelos do andar de cima. E, ao fazer isso, ampliou ainda mais a disparidade salarial que já existe entre as carreiras do Serviço Público Federal. Por quê? Porque nós avaliamos que a política salarial que o MGI, que o Ministério que trata dos serviços públicos, ele opera, ela não é justa, ela não é equânime. As carreiras da segurança, né, que a base apoiou em sua maioria o projeto bolsonarista, o governo fez uma escolha. Ele disse assim, olha, esse pessoal
eu vou tentar comprar, ou pelo menos eu vou evitar antagonizar com essas categorias através de reajustes poupudos, vultosos, bons reajustes. Né? Por quê? Ele fez um cálculo político, o governo. Para os servidores da educação que votaram em peso e fizeram campanha para Lula, o governo nos ofereceu migalhas. A ideia era a seguinte, que mesmo com essas migalhas, mesmo com essas contrapropostas rebaixadas para os servidores da educação federal, nós íamos continuar votando nele, né, num quadro de conflagração política, numa disputa política futura entre os representantes do bolsonarismo e Lula. Nós vamos votar em Lula. Então, assim, tanto faz, eu não preciso comprar esse pessoal, né? Vou dar migalha para eles, vão continuar votando em mim. Eu preciso comprar lá os policiais, entendeu? Esses aí sim. Isso tudo enquanto a infraestrutura das nossas universidades segue sendo sucateada, nosso orçamento sem a necessária recomposição, nossos estudantes mais vulneráveis amíngua com a insuficiência de recursos da assistência estudantil, né? E a gente vê isso na universidade, ar-condicionado sem funcionar, computadores defasados, né? Sem reposição possível, as estruturas sem adaptação para deficientes, bebedouros sem funcionar, material de limpeza faltando, de expediente. Então, assim, isso tudo é muito grave. E o governo, para concluir, ele foi recorrendo a uma estratégia que era divisionista, uma estratégia de dividir a categoria e de protelar, de empurrando com a barriga. E nós já vimos acontecer, vocês que participaram de outras greves, já viram isso acontecer em várias outras greves, né? Ou seja, primeiro o governo partiu do seguinte pressuposto: olha, nossa greve, ela não vai conseguir alcançar o calendário eleitoral, né? E aí, não conseguindo alcançar o calendário eleitoral, não ia afetar o governo, né? Sabendo disso, o governo foi nos cozinhando em banho-maria, devagarinho, até que a greve começasse a perder força. Fosse pelo esvaziamento dos fundos de greve das entidades, as entidades usaram os seus fundos de greve quase todos, né? Ou pelo retorno gradual dos grevistas a seus setores, né? Porque foram se cansando, porque começaram a acumular muitas horas ou atividades a serem pagas, e aí foram retornando a seus setores, e isso foi enfraquecendo a nossa greve. Por outro lado, o governo ele começou a marcar mesas de negociação separadas entre os técnicos e os docentes, né? Numa tentativa de enfraquecer a greve, desmobilizando a categoria docente através dos sindicatos governistas, ou seja, aqueles sindicatos que apoiam incondicionalmente o governo. É o caso da Atensa, é o caso da Proifes, né? Esses sindicatos, eles estavam lá com a mão no freio de mão puxado, tentando segurar a greve a todo instante. E o governo começou a marcar mesa de negociação separada, exatamente para tentar tirar do jogo os docentes, e isso nos faria perder forças, né? E aí é importante também colocar, para finalizar, que a gente ainda tem muito a caminhar, né? Hoje a remuneração média de um servidor integrante da nossa carreira, do PCCETAI, ela é de aproximadamente 4 salários mínimos, né? Ou seja, a maioria de nós aqui ganha por volta de 4 salários mínimos. Então, assim, só para que a gente tenha um melhor enquadramento desse valor, o salário mínimo necessário, que é calculado pelo DIEESE, com base na pesquisa nacional da cesta básica de alimentos, o DIEESE chama isso de salário mínimo necessário. Ou seja, o DIEESE calcula que o salário mínimo deveria ser R$ 6.995. Quer dizer, o que hoje o servidor, a média salarial do servidor PCCETAI recebe é inferior àquilo que o DIEESE calcula com uma remuneração devida a um trabalhador
para que ele possa satisfazer suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com alimentação, moradia, saúde, educação, vestiário, higiene, transporte, lazer, previdência. Ou seja, o DS está dizendo assim, olha, para vocês atenderem todos esses gastos, o trabalhador precisaria de um salário mínimo de R$ 6.995. Hoje, o salário mínimo é de 1.400 e a gente só recebe 4. Ou seja, a média salarial da gente ainda é abaixo daquilo que é necessário para um trabalhador satisfazer suas necessidades vitais básicas, né? Pior, se a gente analisa a situação salarial de um servidor que estivesse ingressando agora no cargo de menor vencimento básico, que ainda existe ativo na carreira, ou seja, esse cargo é o assistente de alunos, ele está lá no nível C. Todos os outros cargos no nível A ou B, eles foram extintos, tá, pessoal? Então, o nível de menor remuneração que a gente tem hoje na nossa carreira é o assistente de alunos, no nível C. Só tem ele no nível C, inclusive, tá? Esse colega, ele entraria ganhando um piso salarial líquido de R$ 1.865. Ou seja, no mês passado, qual era o valor da cesta básica de alimentos? R$ 709. O valor da cesta básica de alimentos no Brasil é R$ 709. E esse colega, ele vai entrar ganhando R$ 1.865. Isso significa que ele teria comprometido no mês passado 38%, mais de 1/3 do seu salário, e gastado aproximadamente 60 horas, uma semana e meia de trabalho, apenas para adquirir os produtos da cesta básica. Veja só a tristeza que a gente se encontra. Se a gente... E aí o Beto trouxe um elemento que é importante, tá, pessoal? Os servidores que ingressaram na carreira depois de 2003, que é o meu caso, tá? A gente não vai ter direito à paridade ou à integralidade. Ou seja, a gente não vai se aposentar com o nosso último contra-cheque, como muitos colegas daqui fizeram, e a gente não vai ter direito à paridade. O que é que significa isso, a paridade? Tudo que vier de ganho para os da ativa vão vir para os aposentados. É o caso da maioria de vocês aqui. Hoje, para os novos servidores, isso não é verdade. Todos esses ganhos, daqui a 30 anos, quando eu for me aposentar, eu não vou ver um centavo desses ganhos. Nada. Graças às múltiplas reformas da Previdência. E esse colega, ele só vai poder se aposentar, esse colega que entrou depois de 2003, quando houver cumprido cumulativamente os requisitos mínimos de 65 anos de idade, 25 anos de tempo de contribuição, 10 no serviço público e 5 no cargo. E aí eu disse para vocês, hoje agora que vocês se aposentou por integralidade, o último contra-cheque. E esses colegas que entraram depois de 2003, como é que eles vão se aposentar? Eles vão receber 60% da média de todas as suas contribuições. Isso significa o seguinte: eu vou pegar o menor salário quando eu entrei na carreira, até o último, quando eu puder me aposentar, vou somar essas contribuições, fazer uma média disso aí. Ah, você vai ganhar essa média? Não, vai ganhar essa média não. Vai ganhar 60% dessa média. Imagine só, é morrer de fome, né? Passar fome. Ou não vamos nos aposentar nunca, que é o mais provável. Ou seja, isso num país onde a expectativa média de vida é 75 anos, né? A gente está falando, não é qualquer coisa. Então, assim, um outro aspecto importante, que hoje é a carreira do funcionalismo público federal com mais dificuldade de retenção desse quadro, de retenção dos quadros do pessoal. Só para que vocês possam ter uma ideia, nós somos hoje a carreira com o maior número de desligamentos a pedido, ou seja, realizados por iniciativa própria dos servidores. Ou seja, quando eu peço exoneração.
Só no ano passado, 2023, foram 2.722 vacâncias, vou concluir, que foram geradas em todo o país por pedidos de exoneração, né, dos nossos servidores precisentários. Ou seja, só em 2003 foi como se toda o UFRN, todos os técnicos da UFRN dissessem assim: ei, estamos caindo fora. Esse número ele corresponde a quase 60% do total de desligamentos a pedido do Serviço Público Federal, né? Então é uma carreira que assim, os colegas não querem mais estar nessa carreira. Dos 322 cargos que estruturavam o PCCETAI na época que ele foi implementado, 155 estão extintos ou em extinção e 92 cargos estão com abertura de concurso público vedada. Os níveis de classificação A e B já não contam com nenhum cargo ativo e a classe C, como eu disse a vocês, apenas com um, que é o assistente de alunos. E aí, todas essas características em conjunto, elas apontam para uma carreira hoje com elevada defasagem remuneratória, com baixa atratividade, com dificuldade de retenção dos quadros e desalinhada, desajustada às demais carreiras da educação federal. E foi a partir da constatação dessas dificuldades, desses limites, que nós demos início a um longo e árduo processo de reestruturação. Porque nós estávamos buscando, através da greve, atualizar os cargos, aprimorar as formas de desenvolvimento, recompor a nossa malha salarial e propor correções para as distorções que existem hoje na carreira. E assim, graças à nossa luta, nós conseguimos parcialmente esses objetivos, né? Então, com isso eu quero dizer que, apesar dos ganhos concretos que nós tivemos, que vão ser estendíveis para os aposentados com paridade, né, nós ainda temos muito chão a seguir e devemos continuar mobilizados em luta. A gente conta com a participação dos aposentados, né? Hoje vocês são maioria na nossa base, isso é um motivo de orgulho para a gente, né? E durante toda a nossa greve, toda ela, uma das preocupações fundamentais da FASUBRA era não deixar nossos aposentados para trás. Por quê? Porque quando for a nossa vez, estamos hoje na ativa, nós vamos querer participar da luta e ter quem lute junto conosco, né? Então aqui todos estão de parabéns.